Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. O texto de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10, a carta à igreja de Filadélfia, esse texto fala de um arrebatamento secreto da igreja antes da tribulação. O texto diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse te guardarei se refere a guardar de entrar, de participar ou de viver esse período tribulacional? Ou esse guardar da hora significa proteger participando, estando no meio dessa hora? A proteção ela é interna ou ela é externa? Fica conosco até o final, porque nós iremos considerar coisas muito importantes se baseando no texto grego ao qual foi escrito o texto de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Esse é o texto grego para o recorte eu te guardarei da hora da provação. O verbo grego terel, traduzido aqui como guardar, ele é bem melhor traduzido como proteger, preservar. Se os textos que eu estou colocando agora mostram que os santos no período da tribulação vão ser perseguidos e todos aqueles que não adoram a imagem da besta serão mortos, então significa que a igreja não será preservada ou protegida dentro do período da tribulação. E como a carta à igreja de Filadélfia e todo o conteúdo do Apocalipse serviria de encorajamento para os cristãos de Filadélfia, se o próprio livro está dizendo que todos perecerão no período tribulacional. Já a preposição ek é o ponto principal desta discussão, pois significa do lado de fora de. E na história existem evidências do uso de ek para falar não de algo que está sendo retirado de dentro para fora, mas para algo que é conservado fora, do lado de fora. Vejamos algumas ocorrências de ek ao longo da história, significando do lado de fora e não dentro deste período. Na Ilíade de Homero, no século 8 a.C., tem esse texto com a ocorrência de ek que diz: Depois disso, nos distanciamos da luta, fora do alcance dos projéteis, para que ninguém fosse, por infidelidade, ferido. Então, o texto de 8 séculos antes de Cristo traz a ocorrência de ek, mostrando que também essa preposição pode ser usada no sentido de fora de, não participante. Na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, também a preposição ek ela é trazida no sentido externo, de manter fora, de guardar fora. E aí você pode conferir todos esses textos e o uso de ek no sentido de manter fora. Joséfo usa ek no sentido de preservação. Veja o que diz: Ele os libertou das terríveis consequências que teriam advindo de sua sedição, não fosse o cuidado vigilante de Moisés. Nessa ocorrência, ek está conservando das consequências. No próprio Novo Testamento, no grego, você encontra ocorrências de ek que também menciona não participar de algo, estar fora de. Até a própria ocorrência de João 12, 27, quando o Senhor Jesus Cristo ora ao Pai para que o Pai o livre daquela hora. E livrar da hora não seria ressuscitar Jesus, mas livrá-lo do sofrimento da cruz, que ele se dispôs que não fosse feita a vontade dele, livrar da hora, mas que fosse feita a vontade do Pai, e o Pai o levou para a cruz e nos salvou. O próprio Novo Testamento nos dá respaldo que fortalece Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que o texto esteja falando dos crentes que estão sendo protegidos, não vivendo aquele momento único sobre a terra, de tanto sofrimento sobre os que habitam nela, mas de preservação para não entrarem nesta hora, não participarem deste momento terrível de sofrimento sobre o mundo. Qual o significado no texto de hora da provação? O
O significado de hora da provação não é o sofrimento em específico, mas especifica o tempo, o período. Todos esses textos mostram que o Antigo Testamento já prepara o coração deles para esse ensinamento deste período que ocorrerá no fim dos tempos. É um tempo específico de sofrimento que jamais houve sobre a face da terra e jamais haverá. Então, o texto implica que algo acontecerá com a igreja que não permitirá que eles estejam neste período, neste tempo de sofrimento sobre a face da terra. Isso implica dizer que a igreja não estaria aqui, visto que o sofrimento é a nível universal. Então a igreja foi levada para algum outro lugar. O texto não é explícito em falar de arrebatamento, mas isso nos mostra no contexto das Sagradas Escrituras e nos textos do arrebatamento que a igreja aqui ela foi transladada, foi levada pelo Senhor para não viver este período. O âmbito desta hora, que é um sofrimento que virá sobre o mundo inteiro, fala de uma iminência quando você analisa os textos desse grande dia. Se para o mundo inteiro há um sofrimento iminente, que é o grande dia do Senhor, o período tribulacional, isso implica dizer que se a igreja não passará por este período, então também de forma iminente ela desaparecerá antes que ocorra também esse período iminente de grande sofrimento sobre todo mundo e aqueles que habitam na terra. O texto de Apocalipse 2 e 10 mostra um período de tribulação local, ou seja, um período de tempo de 10 dias em que a igreja sofrerá naquele período da igreja primitiva. Então não há textos que coloquem a igreja dentro desse período tribulacional, mas que há promessas que o Senhor o livrará da ira futura e não permitirá que os seus santos participem desse período que tentará, provará os habitantes da face da terra. Qual o propósito da hora da provação? O propósito da hora da provação é experimentar os que habitam sobre a face da terra. A palavra grega peirazo, ela tem a ideia de expor um caráter com a intenção negativa de fracasso daqueles que não obedecem a Deus. Tanto é que os que habitam sobre a face da terra, de Apocalipse 13:8 e 17:8, são especificamente aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, a tentação dos que habitam sobre a face da terra é sobre os ímpios. Os justos que estiverem nesse período, aqueles 144.000, as duas testemunhas e aqueles que Deus irá usar nesse período, eles serão protegidos e conservados e até transladados, mas também serão perseguidos e serão mortos pela fúria do anticristo, pela fúria do mal. Então, Israel e a igreja são dois contextos diferentes, dois períodos diferentes, com a intenção diferenciada, pois no final deste período, todo Israel será salvo, porque este período é a conclusão da disciplina que purifica e prepara um povo para o Senhor, coisa que a igreja já está purificada e lavada pela lavagem da água pela palavra. Já estáis justificados por Cristo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso mostra a possibilidade lógica, dentro da interpretação bíblica, de um arrebatamento sobrenatural, secreto para o mundo, mas que leva a igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia Sagrada ela tem a sua harmonia, e com dedicação, zelo e busca, é possível crer e estabelecer a possibilidade de nós, a Igreja do Senhor, sermos arrebatados juntamente com o Senhor, encontrando-se com Ele e se livrar desse período que virá sobre a face da terra, o grande e terrível dia do Senhor. Se você chegou conosco até aqui no canal Bíblia de Fato, considere deixar o seu like e também o seu comentário sobre o que você acha dessa interpretação de Apocalipse 3 e 10.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até ao próximo vídeo.